A crise da Covid-19 e os problemas que se seguiram perturbaram o mundo inteiro. Não tem como deixar de pensar se o que estamos passando é, de certo modo, uma mensagem de Deus. Se for o caso, o que ele estará querendo dizer? Ao longo do tempo, Deus falou às pessoas através de visões, profetas, anjos e outros mensageiros. E ele também falou à humanidade através de eventos como esse pelo qual passamos. Um tempo de calamidade nos desperta para a realidade e nos motiva a pensar com mais clareza. Neste atual período de angústia, precisamos entender que Deus está realmente falando conosco e que sua mensagem é bem clara. Aprender lições de tragédias inesperadas. Jesus Cristo aproveitou certas crises de sua época para ensinar lições sobre o inesperado. Em Lucas 13, ele se referiu a duas tragédias contemporâneas para apresentar um ponto importante. O primeiro envolveu alguns fiéis da Galileia que foram massacrados no Templo de Jerusalém por ordem de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. O outro evento foi o desabamento de uma construção que matou muitas pessoas. Observe a narrativa em Lucas 13:1-5. Por essa época informaram a Jesus que Pilatos havia matado alguns judeus da Galileia quando eles estavam oferecendo sacrifícios no Templo de Jerusalém. Vocês pensam que eles eram pecadores piores do que os outros, homens da Galileia? Perguntou ele. Foi por isso que eles sofreram? Não, não eram. E vocês percebem que também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. E que acham dos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Eram eles os piores pecadores de Jerusalém? Não, não eram. E vocês também morrerão, se não se arrependerem. Bíblia Viva, grifo nosso. A palavra grega traduzida como arrepender-se aqui é metanoio, que significa mudar de ideia, pensar de maneira diferente. Jesus está nos dizendo que, a menos que experimentemos uma grande mudança de direção em nossas mentes, corações e vidas, nós também corremos o risco de morrer como essas vítimas apanhadas de surpresa nesses dois incidentes catastróficos. Hoje em dia, devemos considerar como uma lição séria essa pandemia que inesperadamente interrompeu a vida de bilhões de pessoas, deixando milhões de desempregados e a sociedade em convulsão. O apelo de Deus ao homem em toda a Bíblia. Um dos principais temas da Bíblia é o arrependimento. O ministério de Jesus Cristo começou assim: veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, mude sua forma de pensar, pense diferente e crede no evangelho. Marcos 1:14-15. O arrependimento, pensar, agir e viver de maneira diferente tornou-se a principal mensagem da igreja primitiva, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:38 e 39. Essa mensagem continuou nos sermões subsequentes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, mude a direção de sua vida, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. A palavra do Novo Testamento para o ato de arrepender-se, metanoio, é complementada pela palavra hebraica shuv do Antigo Testamento.
Essa palavra é comumente traduzida como voltar-se e, geralmente, carrega o sentido de voltar para trás, retroceder ou retornar. Ela ocorre mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. O apelo de Deus ao homem em toda a Bíblia tem a ver com voltar-se para Ele e afastar-se do mal. Quando você compreender que Deus está chamando o homem para pensar, agir e viver de maneira diferente, então entenderá um dos grandes propósitos da vida. Você também perceberá por que nosso mundo está cheio de sofrimento e tristeza. A história bíblica é uma crônica do pensamento corrupto do homem e suas consequências e a mensagem de Deus para mudar nosso pensamento e nos livrar das garras escravizadoras do mal. A nefasta história dos trágicos resultados da mentalidade errada. No Jardim do Éden, nossos primeiros pais humanos tiveram a escolha entre o fruto de duas árvores diferentes. Tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal resultaria em morte. Mas, tentados pela serpente do mal, Adão e Eva desobedeceram ao seu Criador e, em seguida, foram impedidos de tomar do fruto da árvore da vida. E todos nós seguimos nesse mesmo erro, resultando nessa mesma penalidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecarão. Romanos 5:12. Então, nos 1600 anos seguintes, o padrão de pensamento do homem tornou-se cada vez pior, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:05. Esse padrão de pensamento corrompeu tanto a humanidade que Deus decidiu reiniciar a civilização com Noé. E Noé tinha uma forma de pensar diferente do resto da sociedade, por isso, ele foi bem visto aos olhos de Deus. Gênesis 6:08. Deus usou Noé para repovoar a terra através de seus descendentes, após um catastrófico dilúvio em todo o mundo. Cerca de 400 anos depois, Deus começou a trabalhar com um homem chamado Abraão, a seguir com seu filho Isaque e depois com o filho deste, Jacó, e os filhos gerados por este. O nome de Jacó foi mudado para Israel e seus filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos da nação de Israel. Esta incipiente nação migrou para o Egito e, depois de várias gerações, se viu escravizada ali. Deus libertou os israelitas sob a liderança de Moisés. Então, Deus fez um pacto com eles, que envolvia a obediência à lei que ele lhes daria, particularmente os 10 mandamentos, um guia para o correto pensamento moral. Mas o povo teve grande dificuldade em alinhar seu pensamento com a mente de Deus. Eles sempre violavam as leis de Deus e traziam sobre si mesmos as consequências e as maldições que Deus os havia advertido. Josué, o seguinte líder de Israel, disse-lhes, em um fervoroso discurso de despedida, que pensassem e vivessem de maneira diferente das nações ao seu redor. Josué 23:24. Entretanto, a nação se afastou constantemente dessa exortação nos 300 anos que seguiram, na notória época dos juízes. A Bíblia diz o seguinte sobre aquele tempo: naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:06, 21:25. Os frutos não eram bons: homicídio, roubo, estupro, opressão e violência. As pessoas se perguntam por que há tanta violência na Bíblia.
como vemos especialmente aqui, a resposta é que rejeitar a Deus produz essas consequências. Os israelitas pediram uma monarquia humana, e ainda assim o povo continuou desobedecendo a Deus nos 400 anos seguintes, mesmo quando eram governados por reis. A nação se dividiu em dois reinos, Israel e Judá, e ambos sucumbiram diante de impérios estrangeiros e o povo foi levado ao cativeiro. Por quê? Porque o pensamento deles sucumbiu ao das nações ao seu redor. Eles escolheram violar as alianças e as leis de Deus. Recorrentes pedidos de arrependimento. Por meio dos profetas, Deus alcançou as duas nações com uma mensagem pedindo que elas se voltassem para Ele e escolhessem uma maneira diferente de pensar. Aqui estão algumas dessas diversas advertências. Item 10. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel 33:11, Ara. Item e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Item ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro. E com pranto, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Joel 2:12-13. Item convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo, pois, porque morreríeis. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18:30-32, Ara. Os israelitas, como um todo, nunca entenderam o que Deus lhes ordenou que fizessem para o seu próprio bem. Eles nunca tiveram um período contínuo de obediência e lealdade à aliança com a qual seus ancestrais concordaram. Portanto, as razões do cativeiro de ambas as nações estão mais do que claras. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, e temerão a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor, seu Deus, e levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocarem a ira ao Senhor. 2 Reis 17:7-11. Uma mensagem para todos nós. O chamado de Deus para se arrepender e voltar-se para Ele segue em voga. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:30-31, NVI. Esta é uma mensagem que todos devemos prestar atenção. O que Deus está tentando nos dizer através dessas crises que agora dominam o mundo? Será que não é hora de prestar toda a atenção a Deus e ao que Ele nos oferece? Será que não é momento de refletir sobre para onde estamos indo?
Agora não seria uma oportunidade de mudar nossa vida e nossa maneira de pensar, voltando-nos para o Deus que nos ama? O que temos a ganhar com isso? Você pode mudar seu pensamento e sua vida submetendo-se a Deus e recebendo seu perdão e ajuda contínua. Ao fazer isso, você embarcará em uma vida gratificante e, finalmente, terá um relacionamento com Deus, que vai protegê-lo e prepará-lo para enfrentar as coisas que acontecerão futuramente. O Senhor não retarda a sua promessa relativa ao retorno de Cristo para julgar o mundo, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3h09. Deus está lhe dando uma oportunidade para se arrepender agora. Aproveite-a enquanto há tempo. Pense de maneira diferente. Transforme sua vida e creia nas boas novas que Jesus pregou. BN